O meu gabinete 16 está em desespero, porque jornais, o Globo, a Folha, Globo News, estão telefonando de que o ministro Alexandre Reis acaba de decidir retirar as minhas 30 redes sociais do ar, em mais uma brutal agressão à liberdade de imprensa. Bom, posto isto, há informação no cafezinho que o oficial de justiça está aqui para me intimar. A pergunta que lhe faço, dentro do plenário eu posso ser intimado? Porque eu desejo fazer um escândalo aqui se eu for intimado. No gabinete sim, no corredor sim, mas aqui dentro do plenário, porque aqui já aconteceu até a prisão do senador, né? Injusta, por sinal. Senador Jorge Cajuru, consultando a Secretaria-Geral da Mesa, Vossa Excelência não pode, não deve e não será intimado dentro do plenário do Senado da República. Naturalmente, nós não impediremos o trabalho de um oficial de justiça que está cumprindo uma determinação. Ele pode notificar Vossa Excelência no plenário, em outros departamentos do Senado da República, mas no plenário do Senado, Vossa Excelência, usando do mandato lhe conferido pelo povo do Estado de Goiás, não será intimado nesse momento. Presidente, é a casa da mediação e é também a casa de julgamento de ministros do Supremo. Na ordem jurídica constitucional, em um Estado de Direito, ninguém pode mais que ninguém. É aqui o local de investigação e é aqui também o local onde o ministro do Supremo pode responder pelo crime de impeachment, que, no meu entender, nestes casos, em espécie, ocorreu. Se membros do Supremo Tribunal Federal dá mais na ordem constitucional do país, o apelo que faço a Vossa Excelência, eu não quero acreditar que vai chegar às raias de termos um oficial de justiça aqui, eu não digo nem, senador Cajuru, neste plenário, mas um oficial de justiça aqui, no Palácio do Congresso Nacional, tentando intimar senador. Não quero imaginar que vai chegar a isso, porque o ato seguinte disso, nós sabemos qual é. Seria fechar o Congresso. O ato seguinte disso seria fechar o Congresso. Então não quero nem acreditar. Eu apelo ao senhor, presidente, eu acho que o senhor pode ser a voz da mediação neste momento, para apelar para o Supremo Tribunal Federal deter, parar essa escalada. Essa escalada é inconsequente. As medidas que Sua Excelência, o presidente do Supremo, está tomando, são medidas que rasgam o tecido constitucional e levam a um conflito sem precedentes com esta Casa, com o Senado da República e, nesse momento, com a Procuradoria-Geral da República. Presidente Davi Alcolumbre, o Senado Federal ultrapassou todos os limites de paciência e de contemplação, presidente, ao que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está vivendo uma profunda crise, criada lá dentro, por desvios de conduta, por mau comportamento, por extrapolação de poderes. O Brasil inteiro está acompanhando isso. E a única instituição que tem a prerrogativa de corrigir o que está acontecendo no Supremo é o Senado Federal. E nós estamos fugindo da nossa responsabilidade. Há um sem número de pedidos de impeachment que a cada semana entram mais. Há uma proposta de uma CPI da toga para investigar não atos jurisdicionais, mas sim atos de má conduta de ministro do Supremo. E nós não tomamos nenhuma atitude até agora, presidente. O Brasil inteiro está de olho em nós. A lei do impeachment é clara. No seu artigo 41, diz que qualquer cidadão brasileiro pode denunciar irregularidades no Supremo Tribunal Federal, pois incontáveis cidadãos brasileiros de fora e até mesmo aqui de dentro do Senado ingressaram com pedidos de impeachment, que estão atulhando as gavetas do Senado. Daqui a pouco não haverá mais lugar para tantos pedidos de impeachment. E nós não fazemos nada, presidente. É preciso tomar uma atitude. O que o presidente do Supremo vem fazendo nos últimos dias é algo inusitado na vida do judiciário brasileiro. Inclusive indícios de ligações muito perigosas no passado, conforme o depoimento do Marcelo Odebrecht. Isso precisa ser investigado. E nós não estamos dando nenhuma atenção aos reiterados pedidos, seja de impeachment, seja da CPI, que é a vontade já de um número elevado de senadores. Então, presidente, nós reconhecemos que Vossa Excelência anda assoberbado de compromissos e há bem pouco tempo tendo assumido essa casa. Entretanto, não é possível nós continuarmos indiferentes ao que o Brasil inteiro está reclamando. É preciso nós assumirmos a nossa responsabilidade, assumirmos a nossa atribuição, a prerrogativa de investigar o que existe no Supremo. Aí sim nós estaremos cumprindo. Não o fazendo, nós estaremos nos omitindo. E isso só tende a se agravar, presidente,
Alcolumbre. Só tende a agravar se nós não fizermos nada. Então é um apelo que eu faço a Vossa Excelência. Está na hora de uma reflexão e de uma atitude para que esta casa decida o que fazer. Senador Jorge Cajuru. Presidente, senhoras e senhores, nossos amigos e amigas deste Senado. Só para encerrar, em função da ordem do dia, o senador Orio Visto mostrou-lhe a mim um poema e eu disse a ele, foi o que eu apresentei hoje no expediente às 14h. Este Congresso Nacional, este Senado, todos e todas deveriam ter acesso ao brasileiro Eduardo Alves, que acabou sendo amaldiçoado com essas palavras que diziam ser de Mayakovsky. Na verdade, ele transformou o poema em No Caminho de Mayakovsky. É o que está acontecendo conosco aqui, com essa casa aqui. Está acontecendo literalmente isso em relação a esse confronto. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores. Matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada.